Eu falei, poxa vida, aula de OE. Eu, professora de matemática, como é que eu vou ensinar técnicas para eles, que muitas vezes essas técnicas são utilizadas, né, a partir da língua portuguesa e aplicadas em ciências humanas, em linguagens, né? Poucas a gente consegue utilizar na área de exatas. Aí fiquei pensando, aí tive orientações da Dani, da coordenadora, e eu vi que dá sim para aplicar as técnicas de OE na área de exatas. Inclusive, deu super certo. Da primeira técnica que vocês vão ver agora, no terceiro, é uma técnica que envolve bastante a matemática, tá? Então, eu vou compartilhar os slides para vocês, para a gente poder ver. E um recadinho: toda vez que a gente começar a aula, eu vou pedir para vocês colocarem o nome no chat, tá? Porque eu não vou fazer a chamada, que leva muito tempo, às vezes tem gente que entra atrasado. Então, sempre que vocês entrarem, já coloca o nome lá, o nome completo, né? Se tiver só uma pessoa, coloca só o primeiro nome, mas se tiver pessoas com nome repetido, coloca o nome completo, que depois eu confiro, tá? Então, nunca se esqueçam de colocar o nome lá, que essa que vai ser a presença de vocês, certo? Vou começar, se alguém tiver dúvida, pergunta. Se tiver vergonha de falar no microfone, manda a pergunta no chat que eu olho, tá? E eu leio. Vamos lá. Então, a aula de OE. Primeira coisa, né? Por que que a gente tem que ter essas aulas de OE, né? Para que que serve? Vocês estão no terceiro colegial, já tiveram OE no primeiro e no segundo, né? Agora no terceiro de novo. E o que que a gente faz com isso, né? Com essa matéria que a gente vê em OE? Então, lá a gente aprende técnicas de estudo, né? E a gente aprende a exercitar essas técnicas nos diferentes componentes curriculares. Então, a gente aprende a como utilizar essas técnicas para se organizar, para estudar. Então, começa a fazer sentido para a gente, né, estudar essas técnicas na hora que a gente vai se preparar para estudar para uma prova, para poder fazer um trabalho em grupo, para poder fazer uma pesquisa, para trazer esse resultado da pesquisa para o professor. Então, as técnicas de OE começam a fazer sentido nesse momento, né? Vocês já viram nos anos anteriores o grifo, viram palavra-chave, marginalia, viram mapa conceitual, viram esquema, acho que resenha também, se eu não me engano, se eu não estiver errada. Então, vocês viram várias técnicas, né? E assim, né? Quando um professor que vai dar aula de OE é um professor, por exemplo, da área de geografia, vamos supor. Então, na hora que ele for explicar, muito provavelmente ele vai dar um exemplo ligado com geografia, vai pedir para fazer uma atividade ligada com geografia, ou então ele vai fazer parceria com outros professores para poder pedir uma atividade numa disciplina diferente, né? Então, tem toda essa relação, tem toda essa troca para a gente poder aplicar as técnicas e poder aprender, né, melhor, aprender de uma maneira mais organizada. E qual técnica a gente vai utilizar, a gente vai aprender, vai entender nesse primeiro mês de aulas, né, online? A gente vai ver o infográfico, tá? O infográfico, ele é um gráfico que tem informações composta por textos e ilustrações, tá? Então, assim, infográfico, ele tem em todos os lugares, assim, tem no jornal, tem em revista, tem em redação, em vestibular, em prova de Enem, tá? A gente consegue encontrar bastante infográfico. Mas, né, aí para... Oi? Tem que anexar alguma coisa hoje? Ah, tem sim, mas eu ainda não coloquei lá, porque eu já deixei programado, né, para o final da aula. Então, na hora que estiver acabando a aula, vai aparecer lá no Classroom para vocês. Porque nas aulas online pode entregar digitado? Pode ser. Para mim, pode, né? Eu não sei depois se alguém falar alguma coisa, eu vou avisando vocês, tá? Mas pode tirar foto do caderno, foto da anotação, digitado, vocês que veem, tá? Mas vai aparecer depois no final da aula. Aí no final da aula eu vou explicar certinho o que é para fazer.
tá bom? Então, vamos lá. Então, o infográfico, como eu disse para vocês, ele pode aparecer bastante em provas de vestibular, Enem, e assim, nada mais é do que, então, uma figura, uma imagem que tem um gráfico, tem um texto, né, informativo, explicando alguma coisa ali relacionada, tem uma ilustração, né? Então, é composto por tudo isso. Eu vou trazer alguns exemplos de infográfico para vocês hoje. A gente vai conversar, vai analisar, tá? E vai ver que pode aparecer muita matemática nesses infográficos também, tá? Então, a matemática, ela vai se mostrar muito importante aqui, na compreensão desses infográficos. Vamos ver, então, o primeiro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse exemplo que eu trouxe, ele é um dos textos complementares que apareceu na proposta de redação do Enem de 2018, tá? Então, para quem fez o Enem em 2018, vai lembrar que apareceu, então, né, na proposta de redação, esse texto aqui, esse infográfico aqui, tá? Então, qual que é o título, né? Utilização da internet. Então, tem um monte de coisa escrita, mas o que vai chamar a atenção nesse infográfico? As imagens. Então, a gente tem aqui, né, uma figura, né, que representa masculinidade, então aqui, né, um homem, e aqui, então, uma mulher, certo? Aí aqui embaixo tem mais 4 figuras, a gente tem aqui, né, como se fosse mensagem de texto, aí aqui lembra o símbolo do WhatsApp, aí mais aqui embaixo, né, no lado esquerdo, tem uma imagem que lembra né, como se fosse gravação de vídeo, a outra de áudio, aí mais para o lado direito ali tem um símbolo que lembra o símbolo do YouTube, e mais aqui embaixo o símbolo que lembra e-mail, tá? Então, sem ler o que está escrito tudo aí, a gente já tem as imagens que traz um significado, né? Já querem nos dizer algo. Então, essas imagens agora que a gente já leu as imagens, a gente já consegue pensar, imaginar do que vai tratar esse infográfico. Então, na hora que a gente for ler agora para coletar essas informações, a gente já está encaminhado, né, para o que ele está querendo dizer, qual é o assunto aqui desse infográfico. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês. Utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 ou mais idade utilizaram a internet. Aí, então, tem outra porcentagem aqui que aparece, né? 63,8% são homens. Então, assim, dessas pessoas com 10 ou mais anos de idade, né? E 65,5% são mulheres. Ah, mas a porcentagem aqui se somar dá mais que 100%. É porque ele está falando, né, dentro dos homens e dentro das mulheres, qual é a porcentagem de pessoas que têm 10 anos ou mais, que utilizam, tá? Aí, outra informação. 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet. Então, assim, se a gente for parar para analisar essa frase aqui, ó, 85% dos jovens de 18 a 24 anos usam a internet. Bom, se 85% usam, então 15% não usam. Por que será que esses 15% de pessoas entre 18 e 24 anos não utilizam a internet? Só a partir daí, a gente já consegue argumentar, né, algumas coisas, tá? Essas pessoas podem não ter acesso à internet, pode não ter celular, pode não ter condições. Tem pessoas que não querem mesmo, ou não aprenderam a mexer, ou na região que mora não tem, né, internet disponível, não tem energia elétrica. Então, assim, a gente pode puxar várias situações, né, a partir do conhecimento que a gente tem sobre o assunto, para poder falar só dessa parte, ó, dos 85% dos jovens que
né, utilizam a internet. Agora, na hora que eu for falar das pessoas com 60 anos ou mais, apenas 25% utilizam a internet. Então, eu vou pensar assim, minha avó tem 80 anos, ela usa internet, então ela faz parte aí desse grupo de 25%. Mas por que que minha avó usa internet? Alguém ensinou para ela mora sozinha, então ela tem tempo livre, ela gosta de conversar com os parentes que moram longe, então é muito mais fácil, muito mais barato para ela conversar, porque daí ela pode mandar mensagem, fazer chamada de vídeo, o momento que ela quiser, né? E por que que então, né, o resto, 75% das pessoas com mais de 60 não usam? Por que que elas não usam? Porque muito provavelmente as pessoas não têm paciência para explicar para elas como que mexe no celular, como que acessa a internet, ou, né, por eles serem idosos, às vezes eles têm medo da tecnologia, porque eles não tiveram contato quando eram mais novos, né? Então tem assim, a gente tem muita informação para poder trazer quando a gente lê essa frase. A gente consegue, né, ter argumentação aqui nessa situação, só de ler essa frase, tá? E isso vai facilitar na hora que a gente for escrever a redação que é proposta aqui no Enem, tá? Então, aqui, ó, mais informação que foi trazida aqui nesse infográfico. Finalidade do acesso à internet em porcentagem. Então, por que que as pessoas utilizam a internet? Ó, lembrando que essa matéria, esse infográfico, né, ele foi feito em 2016. Muito provavelmente, essas porcentagens, elas podem ter mudado, tá? Então, a primeira porcentagem aqui, 94,2%, utilizam para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes do e-mail. Então, o famoso WhatsApp aqui, né? A gente manda mensagem de texto, manda mensagem de voz, manda imagem. Hoje em dia, as pessoas chegam e falam assim, viu, você tem o WhatsApp? Ninguém mais pede telefone de casa, número de celular, assim, né? Porque vai te ligar. Não, as pessoas já pedem pelo número do WhatsApp, né? Porque é muito mais fácil, é muito mais rápido, né? Para poder ter contato com alguém que está longe. Aí, que mais? 73,3% das pessoas utilizam para conversar por chamada de voz ou vídeo. Também, né? Gente, o ano passado, no momento de pandemia, que a gente teve que ficar longe das pessoas que a gente gosta, eu acredito que esse 73% tem aumentado, porque a gente fez muita chamada de vídeo. Olha aqui, agora mesmo a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, né? Conversando com vocês, tendo aula aí. Então, é uma chamada de voz e vídeo também, né? Então, cresceu muito. Acho que o ano passado cresceu muito, né, essa utilização da internet. O acesso, as pessoas começaram a ter mais acesso, começou a crescer, né, as redes de internet. Eu acho que o ano passado esses números aumentaram muito, mas a gente pode pesquisar depois. Vamos continuar aqui nesse infográfico. 76,4% utilizam a internet para assistir vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Gente, a gente tem aí, né, os aplicativos, os streamings, né? Tem Netflix, tem Disney Plus, enfim, tem vários. A gente pode assistir a série, o filme que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Se não gostar, pode parar, assistir outro, né? Então, tem assim, acabou essa coisa de ir numa locadora, alugar um filme para levar para casa, depois ter que devolver. Enfim, acabou isso. Então é muito mais fácil. Então a internet ela trouxe muitos benefícios. E 69,3 utilizam para enviar ou receber e-mails. O e-mail, eu acredito que ele seja assim mais formal, né? A gente utiliza mais assim para formalidade. Quero enviar, sei lá, quebrou meu liquidificador, né? Eu vou pedir a garantia e preciso trocar. Então, eu não vou enviar
mensagem de texto pelo WhatsApp para a empresa para poder mandar meu liquidificador para eles trocarem. Não, muito provavelmente eu vou ter que enviar um e-mail com a nota fiscal e a garantia, eles vão me responder, né? Ou eu vou fazer uma ligação, enfim. Então, assim, o e-mail seria mais para as coisas assim, mais assuntos mais formais, né? Então, olha só, né? A gente pegou esse infográfico e olha o quanto de discussão que a gente trouxe aqui, né? Então, imagine juntando com os dois textos, né? O texto 1 e o texto 2, o quanto a gente teria de argumentação para poder escrever essa proposta de redação aqui do Enem, tá? Então, assim, vou fazer a redação do Enem, não vai ter nada de matemática. Pode ser que tenha, porque pode aparecer esses infográficos trazendo, né, a matemática. Na hora que eu fui preparar essa aula para vocês, eu fui dar uma olhada nos 3 últimos Enem. E os 3 últimos, na proposta de redação, tem infográfico, tá? Então, para vocês verem como aparece mesmo. Então, podemos seguir? Posso ir para o próximo exemplo? Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou continuar aqui. Não, sim. Professora, Oi. o legal dos infográficos, ao contrário dos textos, é que dá para a gente criar a nossa ideia em cima de dados. Ao contrário que se a gente coloca partes de textos na nossa redação ou em algum outro texto, corre o risco até de estar fazendo plágio, né? Sim. E quando a gente olha o infográfico, dá para a gente criar com as nossas palavras e tirar os nossos próprios argumentos, sabe? Então, eu até prefiro o infográfico do que os textos. Isso mesmo, Rayane, eu também, eu gosto bastante, viu? Sim, eu sou de exatas, mas eu leio, eu gosto, né, de escrever e tudo mais. Porém, é que nem você falou, a gente lê ali um texto, né, informativo e tal, para poder fazer a redação, e é difícil a gente se desligar daquilo que a gente acabou de ler para poder escrever, né? E às vezes a gente acaba copiando, né, ou trocando, às vezes, só o significado da palavra, colocando algum sinônimo. Então, fica complicado, né? E pode mesmo, né, ser acusado de plágio. Agora, o infográfico, não. A gente traz, a gente consegue argumentar, consegue colocar nossas palavras ali, porque não é que nem esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês. A gente usa só as ideias do infográfico, né? E no texto, muitas vezes, a gente copia. Isso, exatamente. Eu acho, Por mais que a professora, gente tenha uma ideia formada, a gente acaba pegando várias informações do texto. Agora, do infográfico, não. Você tem a ideia, só que você tem que elaborar algo para você escrever. exatamente, ó, porque assim, ó, que nem você não vai colocar na sua redação cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade utilizam a internet. Você não vai escrever isso na redação, né? Porque ficaria até estranho colocar essa informação assim de porcentagem na redação, falar desse jeito assim, né? Então você vai falar de uma outra forma, você vai escrever com as suas palavras, ou você vai ter o seu argumento do porquê que as pessoas nessa faixa etária aí utilizam a internet, ou porque não utilizam, né? Então você vai ter uma discussão ali, né, para debater. Então isso que é legal. Gostei muito de vocês terem falado isso. Pode falar, Bia. também é legal numa redação que dá para converter esse número. Então, 94,2 envia ou recebe mensagem de texto. Então, 5,8 não enviam mensagem de texto, que é uma pequena parcela da população. Dá para converter esse número e fica totalmente diferente do dado. Você pode mudar o foco, né, do texto. Em vez de falar das pessoas que utilizam a internet, você pode falar das pessoas que não utilizam a internet, né? Sim. Dá para dar um contraste que são poucas pessoas que não utilizam para enviar ou receber mensagens de texto. Exatamente. Gente, e é isso, né? Assim, olha só o quanto de discussão que a gente tira do infográfico, né? Sim, é interessante, interessantíssimo. E eu vou mostrar para vocês agora, a gente vai ver ainda mais 2 exemplos, né?
Eu vou fazer com vocês. Os dois eu vou fazer com vocês, mas um vai ficar uma análise para vocês responderem e me enviar. Mas olha o próximo. Ele também caiu no Enem, né? Desse ano, inclusive, né? Quem fez. E quem está aqui na sala que fez o Enem desse ano, né? Como treineiro, viu como é, vai lembrar dessa questão, tá? Calma que o infográfico já vai aparecer. Primeiro vamos ler o enunciado. Então, o suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes desta paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para o melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Então, vamos ver o que vai trazer de informação no infográfico, né? Então, a gente tem aqui esse infográfico que ele tem algumas informações em número, ele tem aqui uma imagem aqui embaixo, né? Essas bolinhas pintadas, a gente vê que aqui do Neymar as 10 bolinhas estão pintadas, enquanto que da Marta tem uma bolinha e mais metade pintada. Tem a foto, né, do Neymar e da Marta, e a pergunta, né, principal aqui desse infográfico, o título desse infográfico: quanto vale o gol? Então, é isso que ele quer trazer, né? Quanto vale o gol? Quanto vale o gol da Marta e quanto vale o gol do Neymar? Então, a Marta, ela ganha 400 mil salário anual, enquanto que o Neymar, 14,5 milhões. A Marta, ela já fez 103 gols pela seleção, enquanto que o Neymar fez 50 gols. Ó, gente, lembrando que a fonte aqui, né, é de 2017, tá? Então, pode ser que esses números se alteraram, né, durante esse tempo. Então, a Marta, cada gol dela vale 3,9 mil, enquanto que do Neymar, cada gol vale 290 mil. Olha a diferença. Se a gente for falar sobre, né, mulher, o homem no futebol e tudo mais, a gente consegue fazer um debate aqui, a gente chama o professor Felipe, né, faz um debate. Sim, eu sei que tem, né, os debates, eu assisti o final do ano passado, entrei lá no Facebook para ver o debate, que eu achei legal. Né, nossa, dá para ter papo aqui até, né? E vai ter gente que vai defender e vai ter gente que vai ser contra, né? Beleza. Só que não é o foco. O foco aqui é a gente analisar esse infográfico, saber interpretar as informações que tem nele para poder responder essa pergunta do Enem, tá? E que pergunta que é? O esporte, ele é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, então, letra A, apresenta proximidades com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. C, traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. D, resulta em melhor eficácia para as mulheres e, consequentemente, remuneração mais alta às jogadoras. Ou E, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas em destaque, como Marta. Vamos fazer o seguinte: qual alternativa vocês acham que é a verdadeira, que é a correta? Escreve para mim no chat, mas manda no particular, tá?
para eu, sabe, porque senão vocês mandarem no geral, todo mundo vai ver, um vai copiar do outro. Então, manda para mim no particular, né, no chat, qual alternativa vocês acham que é a verdadeira, para eu ver aí o que vocês pensam antes de eu responder aqui. O que vocês acham? Vamos ver aí o que o pessoal vai responder. Aí a gente já faz uma análise aí. Oh, tem algumas perguntinhas que fizeram aqui que agora que eu vi, tá? Vocês podem fazer as anotações no caderno, tá? E aí depois vocês até mandam foto para mim junto, lá no Classroom. A matéria no caderno, gente, eu não sei quantas deixa, porque não sou eu que vou dar aula depois no presencial, tá? Então faz assim, tenta lembrar quantas matérias vocês deixaram o ano passado e o ano retrasado e deixa mais ou menos a mesma quantidade, tá? Acho que seria o melhor a se fazer. Então, olha só o pessoal aqui. Gostei da resposta, hein? Então, vamos analisar, tá? Vamos lá. Alternativa A. Apresenta proximidades com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. No tênis, ele não fala que é um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, porque eles oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. E ele fala aqui, ó, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Então não é a alternativa A, né? Porque o tênis, ele, né, tem ali a relação de igualdade. Agora no futebol não, já tem desigualdade. Então não é a A. A B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores, então, né, aos jogadores homens. É essa, porque já falam no Brasil. Vamos pensar assim. A Marta e o Neymar, a gente já sabe que eles jogaram no exterior, né? Então, no exterior, a gente não sabe em cada país como é a visibilidade, né, do futebol feminino ou do futebol masculino. No Brasil, os campeonatos, quais são os campeonatos que aparecem na TV? Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, né, Libertadores, Mundial. E é um time o quê? Masculino que aparece. Dificilmente você vai assistir a um jogo no domingo à tarde que é de um futebol feminino. Ah, mas não tem campeonato. Mas por que não tem campeonato de futebol feminino? Tem time para isso? Ah, porque não tem patrocínio. Então, tá vendo? A gente consegue até gerar uma discussão aqui. Mas é isso, né? Não tem. Por isso que os homens acabam tendo uma maior remuneração. Então, a visibilidade que é dada ao futebol masculino é muito maior do que ao futebol feminino, tá? Então, seria a alternativa B mesmo. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Mas vamos ler as outras e ver por que não é, né? A C. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. Não é, né? Porque aqui fala que a remuneração é igual se eles treinarem igual. Mentira, que a Marta fez 103 gols pela seleção, o Neymar fez 50 e a Marta ganha bem menos do que ele, né? Então não é isso. Professora. Oi. Eu acho já muito injusto o salário dela, porque eu já acho muito alto. Eu acho que o do Neymar não tinha que ser tão alto, tinha que ser sim igual o dela, mas não acho que ela deveria ganhar 14 milhões. Eu acho que ele deveria ganhar 400 mil. Porque eu acho que, não querendo tirar o esforço, porque eu sei que é muito treino para estar no patamar que eles estão hoje, mas eu acho um valor muito alto. Eu acho que é muito desigual, sabe, na realidade brasileira. Eu acho muito desnecessário. Acho que não tinha que ganhar tanto, sabe? Não, mas uma coisa que mostra o Brasil é a cultura, e o futebol está enraizado na nossa cultura. E é também Sim. um meio de como é que fala? De entretenimento para as pessoas. Então, se eles ganhassem só isso, ia ser muito pouco. E quem investe nisso são as pessoas que, por exemplo, você liga a TV e assiste isso. Então, você está rendendo dinheiro para o patrocinador.
O patrocinador quer que você veja mais. Então, quanto mais ele investir no jogador, quando ele aparecer na televisão, você vai querer ver ele. Então, aí você vai gerar mais dinheiro. É por isso que os salários deles são tão altos, porque quando É que eles são muito valorizados, né? Dá mais mídia, entendeu? Para eles mesmos. Sim, mas eu não acho justo. Eu acho muito desigual. É. Dentro da nossa realidade que a gente vive hoje, eu acho muito desigual. Eu sei que que é um meio de comunicação muito importante no Brasil, mas eu acho sim desigual. Não, se a gente for parar para analisar aqui, né, a gente vai ficar numa discussão e a gente vai achar argumento tanto para defender quanto para contrariar, né? Eu acho isso errado. E existem vários pontos mesmo, assim, para a gente observar, que nem vocês falaram, né? Tanto para os brasileiros, tanto como salário mesmo, né? Até para a Marta é muito dinheiro, né? Comparado a outras profissões. Então, a gente poderia, assim, nossa, levantar aqui várias questões, né? Para responder. Assim, seria uma boa proposta de redação, né? Mas para quem for corrigir, meu Deus, né? Vai ser complicado de corrigir uma redação desse tipo. Mas uma coisa que também acontece é que todo esse dinheiro que eles ganham, eu acredito que uma minúscula parte eles investem no futebol, porque o resto eles ganham tudo. Por exemplo, as viagens quem paga, muitas viagens quem paga é o governo, entendeu? Sim. E isso eu acho errado, absurdo, muito errado. Sabe? Sim, e sem falar o patrocínio, né? Eles nem compram roupa nem nada. É verdade. Patrocínio. A pessoa paga para o Neymar ir no restaurante dela, entendeu? Então o Neymar não gasta nem com comida. Não deve gastar com nada, né? Com Acho nada, que nem, ele não sei gasta lá, nem com nada. papel higiênico, não sei. Não, tudo a pessoa paga para ele usar, entendeu? Eu não ia nem saber o porque que ele fazer faz com tudo isso de dinheiro. Pois é. Gente, vamos dar continuidade, porque só tem 3 minutinhos, eu preciso explicar a questão, tá? Mas eu gostei da participação de vocês e é isso mesmo, né? Eu acho que é um tema muito legal para a gente debater e eu espero que tenha outras oportunidades para a gente continuar essa discussão. Então, só para falar aqui, né, que a D e a E também não é. Eu vi que algumas pessoas mandaram para mim que é a E. Ó, a E possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como a Marta. Gente, não tem a mesma visibilidade. A Marta não tem a mesma visibilidade que o Neymar, né? A gente sabe disso. É só olhar o quanto que o Neymar aparece na TV, o quanto que a Marta aparece na TV, tá? Mas vamos para a próxima questão, então, para o próximo infográfico. Então, assim, ó, esse é o infográfico que vocês vão ter que responder uma perguntinha para mim, tá? Quem quiser dar print, né, para ficar mais fácil, mas lá no Classroom vai estar disponível os slides. Então, dá para notar a diferença? Então, o que a gente tem aqui, né? Dá para ver que é uma cidade grande, porque tem vários prédios, tem fábricas, tem até uma torre de energia ali. Então, dá para ver que é uma cidade grande. Aí tem, do lado esquerdo aqui, a gente tem 30 pessoas. Aí no centro tem um ônibus, tem bicicletas e tem veículos. Então, a gente provavelmente vai comparar esses meios de transporte. Então, as ruas continuam do mesmo tamanho e o número de pessoas que precisam se locomover também. Mas os meios de transporte apenas se multiplicam, assim como o trânsito. Então, assim, né? Se eu tiver bastante pessoas usando o transporte coletivo, a gente vai ter menos congestionamento e menos gases causadores do aquecimento global, né? Se eu tiver pessoas utilizando bicicleta, a bicicleta também ocupa menos espaço, né? E além do mais, vai proporcionar para a pessoa, né, um ótimo exercício físico e a pessoa pode aumentar sua expectativa de vida. E o automóvel, ele vai ocupar mais espaço, mas assim, ele pode ser uma boa saída para descomplicar o trânsito se você for oferecer carona, por exemplo, para as pessoas, né? Eu e meu vizinho trabalham no mesmo bairro, bom, eu ofereço uma carona para o meu vizinho, uma semana eu vou com o meu carro, uma semana ele vai com o dele, tá?
Mas assim, o que que é melhor de utilizar aqui? Seria o ônibus, com certeza, que é um só, né? Para 30 pessoas, pensou 30 bicicletas junto? Então, o que que eu gostaria que vocês respondessem? Qual poderia ser o objetivo dessa campanha? Tá? Pensa que é como se fosse uma campanha que vai passar na TV, no jornal. Qual poderia ser o objetivo? Tá? Ó, vai acabar, vai desligar a qualquer momento aqui, tá? Mas eu vou colocar lá no grupo para vocês e os slides já estão lá no Classroom. Aí vocês vão mandar a resposta